Vamos lá, galera. Uma pergunta. Você já se pegou falando assim: um dia, quando estiver tudo certo, eu vou começar a aproveitar a vida? Aquele dia mágico em que todas as contas estão pagas, você tem tempo para viajar, sua saúde está perfeita, o seu chefe não vai te cobrar nada e finalmente você vai poder começar a descansar e aproveitar a vida. Pois é, mas até lá a vida parece que só trabalho, obrigações, simplesmente está no modo de espera. E esse um dia é um dos maiores truques que a sociedade já inventou. A ideia é que a vida de verdade só começa quando está tudo resolvido. E o problema é que muitas vezes esse dia nunca chega. E mesmo que ele chega, você já não tem a mesma energia, nem saúde ou disposição para aproveitar esse dia. E muitas pessoas me perguntam bem qual é o seu maior arrependimento na sua vida profissional. E eu vou te contar uma coisa. Se tem algo que eu arrependo muito no meu início aqui no Brasil, é que eu não me diverti o suficiente. Como assim, Ben? Exato. Eu passei meus primeiros 5 ou 8 anos praticamente dedicando 99,9% do meu tempo, da minha energia, só para trabalhar, de manhã até à noite. Tinha um momento que eu não tinha dinheiro ou tudo isso, mas isso não é desculpa. Eu simplesmente, meu foco era só o trabalho, só produzir, só crescer, toda essa parte. E está tudo bem. Pode ser que isso que me levou para onde eu estou hoje. Mas muitas vezes poderia fazer isso de uma maneira muito mais suave. Poderia aproveitar muitos momentos da vida e eu não aproveitei. Aliás, eu tenho uma história que é dos momentos que eu mais arrependo na minha vida. É um momento bom, mas provavelmente eu vou ainda falar isso com 100 anos desse dia. Mas um dia eu conto para vocês. Então, vamos lá. O que acontece? Que muitas vezes as pessoas, a rotina das pessoas como? O despertador toca, você levanta correndo, engole um café, enfrenta trânsito ou às vezes até transporte lotado, chega no trabalho, compra ordem, resolve problemas que não são seus, lida com pressão, assina relatórios, bate pontos, volta para casa exausto, cuida da casa, tenta jantar, assiste alguma coisa na TV para tentar desligar um pouquinho e já é na hora de dormir e você vai repetir tudo no dia seguinte. E às vezes são dias, semanas, meses e ano. O corpo trabalha, mas a alma já está em piloto automático. E a vida se resume: casa, trabalha, contas, cama. E no meio de tudo isso a gente começa a acreditar que isso é o único jeito de viver. Mas não é. Não é o manual de vida. Esse é o manual que alguém te ensinou. E aí tem a outra coisa, a mentira da aposentadoria. Não, mas quando eu vou aposentar? E às vezes para empresário, não, quando eu vou bater a meta, quando eu vou atingir X coisas, que aí sim vou começar a aproveitar. Quantas vezes você já pensou, eu sofro agora, mas um dia eu vou me aposentar e um dia, quando eu vou atingir X meta, quando X faturamento, quando eu vou ganhar X, quando eu vou acumular X, aí sim, nesse momento, eu começo a curtir a vida. E esse é uma das maiores armadilhas mentais que existe. Porque na teoria você imagina a sua aposentadoria, que você vai poder viajar, descansar, cuidar da saúde, aprender coisas novas, aproveitar a família, os netos. Mas na prática, muitas vezes você pode estar cansado demais para fazer o que você deveria estar fazendo hoje. Viajar é muito mais gostoso quando você pode andar quilômetros explorando uma cidade nova, sem dores. Passear é mais prazeroso quando as pernas obedecem e as costas não reclamam. Aprender algo novo é muito mais fácil quando a mente está descansada e curiosa. Trocar 30 a 40 anos de vitalidade, de vida útil, por um prêmio que talvez nunca venha, não faz sentido. Eu não estou dizendo aqui que na aposentadoria você não vai ter uma vida extraordinária, você até pode ter. E tem muitas pessoas que vivem super bem. O problema é que tem muitas coisas que você quer e deveria fazer hoje e você não faz. E você adia para o futuro. É aqui que está o erro. Você precisa aprender a viver hoje. Se você tem hoje 40 anos e seu sonho é ir para Machu Picchu, esse sonho tem que ser realizado com 40 anos. Ou talvez 41, guardando dinheiro para fazer uma viagem do jeito certo. Você não pode deixar esse sonho para daqui 20 anos, daqui 30 anos, no futuro. Quantas pessoas eu conheço que falam que gostaria de visitar Israel? Quantas? E já há 20 anos continua contando que um dia eles vão viajar. Nunca planejam, nunca fazem. Quem vive com uma mentalidade de um dia, ele raramente sabe o que fazer com o tempo livre quando esse finalmente chega, porque ele nunca aprendeu a viver de verdade. Quando você se esforça demais para agradar os outros, se mata no trabalho para ser reconhecido, vive pensando o que os outros vão falar, eu quero que você lembre uma coisa.
Mesmo as pessoas, olha que interessante, mesmo as pessoas mais admiradas do planeta, eles são esquecidos um dia. Pensa nos funerais que pararam o mundo. Vocês lembram quando a princesa Diana tinha bilhões de pessoas assistindo, milhões de pessoas chorando? Michael Jackson, você lembra o funeral dele? Foi transmitido para todos os continentes. Kobe Bryant, para quem gosta de basquete, arena lotada, milhões de pessoas em lutos. Para alguns dias, a planeta só estava falando deles, o mundo inteiro. Todos estavam comentando, chorando, compartilhando fotos, escrevendo em homenagem. Mas quanto tempo isso durou? Hoje, com que frequência você lembra dessas pessoas? Provavelmente, sei lá, nunca. E essa é a realidade. O mundo vai seguir em frente. As pessoas vão voltar ao trabalho, jantares, olhando o celular, o Instagram. Você pode ter amado por muitas pessoas, mas mesmo assim você vai ser esquecido em algum momento. Então, se até os mais famosos e mais admirados acabam sendo deixando por trás da memória coletiva, por que você ainda vive com tanto medo de julgamento dos outros? Às vezes você tem medo de viver, medo de errar, medo de mudar de profissão, e aí você continua com essa lógica, mas um dia. E esse um dia infiltra em todas as áreas da sua vida. Você deixa de ver os amigos porque a semana foi muito puxado, não deu tempo. Putz, tem amigos, eu posso apostar que você tem amigos que você não vê eles meses, às vezes anos. Não, porque a correria do dia a dia, as crianças do trabalho. Às vezes você não passeia com os filhos porque você precisa descansar. Você não tira férias porque não é um bom momento no trabalho ou no negócio. E um dia você percebe que aquele amigo já se mudou, que seu filho já cresceu, que o lugar que você queria visitar já fechou. Ou depois, nunca é garantido. Desde pequeno a gente ouve que trabalhar duro é virtude. E é, mas trabalhar duro sem viver é apenas sobreviver. E sobreviver sozinho não é suficiente. Você guarda roupa bonita para uma ocasião especial, um dia que a gente vai usar. Você deixa o vinho guardado para uma festa que talvez nunca acontece. Você adia aquela viagem porque você acha que ainda não é hora para fazer. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te conta. A hora nunca chega sozinha. Ela precisa ser criada. E a verdade é que mesmo com trabalho duro, chefe, problemas no trabalho, no seu negócio, tudo isso, rotina absurda, existem formas de viver melhor hoje. Não é sobre largar tudo. Não é sobre não trabalhar duro na sua empresa ou no seu negócio, mas é mudar a forma que você ocupa seu tempo e sua mente. Criar rituais de pequenos prazeres simples. Você não precisa esperar as férias para sentir que você está vivendo hoje. Tomar café da manhã ouvindo uma música que você gosta, ler uma coisa que inspira você no caminho para o trabalho, caminhe 15 minutos à noite ou de manhã cedo no seu bairro, observando detalhes que você nunca olhou. Assiste o pôr do sol, sem pressa, sem celular, de vez em quando você consegue. Essas pequenas doses de prazeres diárias podem transformar toda a sua disposição. Usa feriados e folgas como experiência, não apenas para descanso. Descansar é importante, mas folga não é só para dormir até tarde. Experimenta fazer algo novo, uma viagem curta, um passeio num parque que você nunca visitou na cidade, conhecer um restaurante, uma feira local. Criar memórias vale muito mais do que ganhar algumas horas de sono. Dá isso muito importante, dá prioridade para relacionamento, para seus amigos, para sua família. Mesmo cansado, escolhe pensar e passar tempo de qualidade com quem você ama. Desliga a TV às vezes, guarda o celular, conversa de verdade com as pessoas. Momento de conexões, eles alimentam muito mais do que qualquer série de televisão de streaming que você vai ver. Criam projetos pessoais, algo que seja só seu. Aprender um instrumento, tocar instrumentos se você gosta, praticar um esporte, escrever, estudar um tema que você gosta. Quando sua vida se resume ao trabalho e descanso, você perde a sensação de propósito da vida. Ter algo que te empolga, te dá energia para enfrentar a semana. Outro ponto extremamente importante, organiza suas finanças, gente. Grande parte do peso que prende você vem dos problemas financeiros que você tem, vem da negligência que você tem com o dinheiro. Administra bem seu dinheiro, corrige sua mentalidade financeira, cria uma reserva de emergência, quita obviamente as dívidas. Quanto mais controle você tiver, mais liberdade você vai ter, menos coisas vai drenar a sua vida, a sua saúde. Aprende a investir. Usa pequenos momentos no seu dia. Se você não pode mudar o dia todo, muda 10 minutos. Leia, medita, escreve alguma coisa.
liga para alguém importante. Para um minutinho nesse vídeo, ou não pare, termina de ver ele primeiro. Mas liga para alguém que você ama. Qual a última vez que você falou com sua mãe, com seu pai, com seu avô, seu filho, às vezes ele mora longe de vocês? Quantas vezes, na correria, não deu tempo, mas eu vou ligar para ele no final de semana, e final de semana um passou, segundo passou. Pensa nisso. Pensa o dia que, mas quando eu tiver tempo no futuro, pode ser que esse tempo nunca chega. Um dos maiores arrependimentos que pessoas que perdem entes queridos, não é que eles não fizeram, às vezes porque ele não ligou, porque às vezes ele não passou mais tempo. E não precisa muito tempo, às vezes só passar no caminho do trabalho, só para sentar e tomar um café. E às vezes a gente deixa a correria do dia a dia, não dá tempo. Sempre dá, se você dá prioridade para essas coisas importantes. Não fica muito dependente da palavra fugir. Muita gente vive na lógica, eu mereço. E só sente prazer com grandes escapes, viagens caras, compras grandes. Aprende a encontrar prazer nas coisas pequenas, simples, baratos do dia a dia. Isso cria uma vida boa o ano todo, não apenas nas férias. Eu fiz um acordo comigo mesmo, gente. Eu decidi, desde a época da pandemia, mudar muito a minha vida, a forma que eu vivi. Eu sempre estava apaixonado por aquilo que eu faço. Eu sempre adorava viajar para dar palestras, mas às vezes exagerava. Em 2019, eu dei 120 palestras. Imagina o ritmo. Tinha um final de semana que eu estava em 3 estados diferentes no mesmo final de semana. Pensa, quer dizer que você vai, você palestra, você acorda no hotel, você nem lembra que hotel você está. Eu chegava para o aeroporto, e às vezes a pessoa me perguntava para onde eu ia, e eu ficava, boa pergunta, para onde eu vou hoje? E é péssimo, porque na verdade, mesmo tendo sucesso, você fica uma loucura. Então, eu mudei hoje, por exemplo, quando eu escolho uma palestra que eu vou fazer presencial, que não seja online, eu tento ver se tem um lugar interessante para ficar 2, 3, 4 dias num lugar para passear, para aproveitar a vida. Então, cada pessoa pode achar um tempo e um momento na vida dele para fazer algo pequeno que te dá prazer, para passar mais tempo com quem você ama, descansar um pouquinho, respirar um pouquinho mais. E você vai perceber que você não perde desempenho no trabalho ou no seu negócio. Pelo contrário, você ganha energia, você ganha foco, motivação. Porque uma mente descansada, ela cria melhor, ela trabalha melhor, ela produz melhor. O corpo saudável, ele executa muito melhor. Uma vida equilibrada vale muito mais do que qualquer bônus no trabalho ou nos seus negócios. O maior erro que a gente pode cometer é viver como se a vida nunca vai ter fim. E a gente sempre está em modo de espera, que a gente vai começar no futuro realizar o que a gente tem desejo para viver hoje. A vida que vale a pena viver, ela não começa no futuro, ela não começa na aposentadoria, ela não começa quando você vai ser promovido, ela não começa quando você vai bater meta, ela não começa quando o faturamento, ela começa hoje, ela tem que ser vivida hoje, com pequenas decisões diárias e com coragem para colocar em prática o que importa hoje e não apenas o que é urgente hoje. Então faça, diga, abraça, viaje, nem que seja para a cidade vizinha, um passeio de 1 hora para passear no parque. Você vai ver como essas pequenas coisas fazem uma diferença tremenda na sua vida. Ame as pessoas, liga para as pessoas, conversa com as pessoas, mesmo que o dia seja corrido. Cria memórias que façam você sorrir quando você vai lembrar deles. Porque no final todos nós vamos ser esquecidos. Mas até lá, vive de uma forma que você nunca vai esquecer uma vida extraordinária que você está construindo. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta, compartilha com outras pessoas que talvez precisam fazer uma pausa um pouquinho na vida deles. E se não está inscrito no meu canal, se inscreve e até o próximo. Um beijo.